Olá, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Sim, sou eu, Kiko de la Rocha, hoje com um convidado de prima, hein? Eu tô aqui com o Rômulo, ele vai contar a história dele pra vocês, mas depois da vinheta. E aí, Rômulo, como é que você tá, mano? Tô bem, tô caminhando bem aí diante dos projetos, daquilo que eu tô me propondo fazer. Eu sou fã desse cara, meu. E ó, esse cara ali não é assim, não. Vamos destravar, hein? Vamos destravar, porque é o seguinte, hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história do Rômulo. O Rômulo foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer no Conectando Mentes 1. Se você quiser conhecer um trabalho muito significativo, você tem que ir no Conectando Mentes, link aqui na descrição. É um trabalho magnífico que envolve network, que envolve desbloqueio, que envolve conexões entre pessoas e autoconhecimento. Falando de autoconhecimento, um cara que tem estudado, que tem feito vários cursos e que agora está no momento de transbordo, né, mano? Que você está dividindo tudo nas suas redes sociais aí, rede social, muitos estudos. Quem é o Rômulo? Da onde que o Rômulo saiu? O que o Rômulo viveu para chegar no que o cara é hoje? Cara, eu tenho muitas experiências, né? Eu com 23 anos eu já tinha me formado em matemática, sempre sozinho. Meu pai e minha mãe me deram uma estrutura, mas eles não tinham condições de bancar uma faculdade. Então eu tive que trabalhar, como muitos brasileiros aí, para fazer o meu curso. E eu sempre fui um cara assim, extremamente disciplinado nas coisas que eu acredito. Vamos dizer assim, a grande chave aí que trouxe na minha vida foram as experiências que eu fui tendo ao longo da minha vida, né? Então eu fui comerciante, porque eu fui professor. Depois eu fui professor na rede particular, fui professor na rede pública, virei empresário do ramo de sapato, confecção, durante 7 anos, depois quebrei. E eu aprendi, cara, que eu tinha alguns traumas, né? E um trauma profundo que eu trazia de infância e que me prejudicava bastante, que era algo que eu não dividia, né? Eu não queria dividir com as pessoas, porque até aquele momento, antes de eu buscar o conhecimento que eu tenho hoje, aquilo era algo que me atrapalhava internamente, né? Era um conflito que você vivia. Era um conflito muito, muito forte dentro de mim, que é um conflito que eu acredito que, infelizmente, muitas pessoas passam, né? Até eu acredito que pessoas que possam estar assistindo esse vídeo hoje pode passar por isso. E é algo que eu até falei pra você, né? Que eu nunca falei isso na minha rede social. Aliás, me segue lá, Rômulo Lucas 25. Fazendo o merchan aí tá certo. do meu Instagram, né? Vai estar aqui Mas pra todo mundo seguir. É algo que eu nunca falei na minha rede social. Ainda não falei, mas aos 7 anos de idade eu fui abusado sexualmente, né? Imagina só, se para uma mulher já é difícil ser abusada sexualmente, imagina para um homem, os traumas que isso gera, né? As consequências. As consequências. Né? E naquela época, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 daqui a pouco. Se hoje existe um tabu ainda, imagina naquela época. Nós estamos falando de 33 anos atrás. Uau. Falar sobre isso era algo assim, ninguém falava, ninguém comentava. E foi algo que eu vivi e eu tive que viver calado sobre isso. Isso alterou todo o meu comportamento ao longo da minha vida, tanto na escola, porque eu me tornei uma pessoa agressiva, eu fui um jovem agressivo demais na escola, por conta de ter sido abusado, eu queria provar a minha masculinidade na marra, que eu era homem na marra, então por qualquer coisa eu brigava. Uau. Eu não conhecia inteligência emocional, não sabia das ferramentas que eu sei hoje, isso me atrapalhou demais. Então, qualquer coisa era um motivo para abalar meu emocional e eu explodir. Era um gatilho, né? Era um gatilho muito, muito, muito forte para que eu já ia para cima e não tinha jeito, entendeu? Então, isso foi ao longo da minha vida, foi me atrapalhando. E que eu fui só dar um novo significado
esse ano. Ah, é? Quer dizer, pô, a gente tem a mesma idade, né? 40 anos, né? Tudo bem que ele tá muito mais conservado, porque esse cara aí é atleta. Sou nada. É, acompanha no Instagram dele, o cara toda vez tem uma medalhinha nova aí de uma corrida que você tem feito. Mas voltando, qual que foi então o ponto de virada que foi recente, então, é dos 39 anos pra cá? É, porque eu aprendi a eu fiquei com isso calado dentro de mim. Então eu fiz até análise um tempo, mas eu não falei isso pra minha psicóloga. Uau! Eu não tinha coragem de falar isso pra ninguém. Eu não tinha coragem de falar isso nem com a minha esposa. E quando que foi esse ponto de virada? Eu fiz um curso de autoconhecimento e lá teve uma experiência e veio à tona toda a situação. Você pode mencionar com quem foi o curso? Foi no curso do San Giorgio, meu professor e aí, Sam? de neurolinguística. Olha como... De PNL, né? Eu conheci o Sam na Paulista também, meu. Foi Um cara, com gente ele. finíssima. Eu sofri uma catarse muito forte, né? Mexeu com as minhas emoções. Eu consegui ter força para poder colocar isso para fora. E a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha mãe, né? Porque eu tinha uma situação que eu amava minha mãe e ao mesmo tempo eu odiava. Porque minha mãe, ela viajava, ela precisava viajar e ela me deixava na mão da babá. E o irmão mais velho dessa babá, ele abusava de mim. E eu tive que chegar e falar para minha mãe. Eu tive que expor isso para minha mãe, que também foi um choque para ela, né? Para ela foi muito difícil ouvir o que aconteceu comigo. Eu tenho certeza que naquela época, se eu tivesse falado com ela, ela não ia acreditar. Mas o importante disso tudo é como que eu encarei, qual foi a virada de chave na minha vida. Sim. Isso foi o lance que aconteceu comigo. E o que eu quero passar, qual que é o meu objetivo falando isso para vocês aqui. Não adianta ficar com isso preso dentro de você. Ficar com essa informação, ficar com as emoções, com as imagens, com as sensações dentro de você, guardar só vai te atrapalhar. Não dividir com as pessoas que você julga as pessoas corretas só vai impedir você de ter um progresso na sua vida. Então é importante que você possa ter pessoas, definir pessoas e divida isso. A gente chama isso de ressignificar. Estudando programação neurolinguística, Sim. É uma ressignificação. Na verdade é chamado de reframe. Traduzido para o português é enquadramento. Enquadrar que é a ressignificação. Muitos profissionais dessa área, né? Da área do coaching, da área psicológica, eles utilizam essas ferramentas. Alguns, por causa de name rights, né? Eles têm que colocar um nome diferente. Exatamente. Mas no sentido em si, ou na eficácia, na aplicação, é a mesma coisa, né? É dar um novo sentido para uma experiência que mexeu, que impactou com as suas emoções e que pode estar travando você em alguma área da sua vida. Então, por exemplo, tem pessoas que não conseguem mais se relacionar porque sofreram um abuso. Olha, eu mesmo conheci pessoas, depois que eu comecei a dividir essa experiência que aconteceu comigo, muitas pessoas começaram a se abrir comigo. Principalmente mulheres. Olha que coisa, que situação incrível. Mulheres, viu? Mulheres bem estruturadas, tá? Não vai achando que é só a criança lá de classe baixa que sofre abuso. Isso pode acontecer em qualquer lugar, exatamente, né, em qualquer lugar, em qualquer classe social e intelectual. E eu conheci mulheres bem estruturadas, bonitas, bem resolvidas e que não conseguem estabelecer um relacionamento por conta dos traumas que sofreram na infância por conta de um abuso. Então, se você sofreu um abuso e você tem esses traumas, eu sei como é que é, porque eu tinha os meus fantasmas. Com esse autoconhecimento todo que você acabou adquirindo, você, além de ter um know-how que já te trazia até uma autoridade para você poder falar, ó, que nem você acabou de falar, eu já sei o que você está sentindo, eu já sei o que é abuso, eu sofri também abuso, mas você também buscou se qualificar, né? Claro, com certeza. E agora você estudou e agora você tem feito um trabalho de mentoria, isso? Eu tenho trabalhado com
com pessoas, né? Tanto com homens como com mulheres, no sentido de mostrar para elas que tem um caminho, tem uma luz, que não precisa se fechar dentro dela com as crenças, com as memórias, que isso é importante. Você tem dentro do seu cérebro o hipocampo, ele é responsável pelas suas memórias. As suas memórias, as suas experiências estão guardadas aí. E se você não ressignificar isso aí, através de uma experiência mais forte do que essa que você viveu, você vai continuar com esses traumas, você vai continuar com esses fantasmas, com os possíveis impedimentos que esses traumas podem estar provocando na sua vida. E hoje eu converso muito com as pessoas sobre isso. E se por acaso você quiser conversar comigo, meu Instagram eu deixei aí. Não, pode sem me dúvida. chamar lá, não tem problema. Olha, Rômulo, eu fico... Primeiro é gratidão, né, gente? Sou grato muito a Deus por ter conhecido esse cara. A gente já teve uma conexão logo de cara muito grande lá no curso. A gente conversou logo depois, né? lá que acabou. Foi muito bom. E assim, primeiro, muito obrigado pela honra. Porque eu sei o quanto é importante esse assunto para você, o quanto que você tem de importância nesse assunto, que você não quer brincar com esse assunto. Ele não quer se vitimizar com relação a esse assunto. Não, e só para vocês terem ideia. A gente conversou sobre isso antes de começar a gravar. É a primeira vez que eu né? estou falando em rede social sobre essa situação. Pessoas da minha família vão ter acesso, tirando a minha esposa, a minha mãe e o meu filho, que tem 13 anos e já sabe da situação porque eu contei para ele, ninguém mais sabe. Então, pessoas da minha família irão ficar chocados ao ver essa conversa, esse bate-papo que eu tô tendo aqui com o Kiko sobre essa situação. Mas isso vem porque vem de uma decisão. O abuso não é você. Você é muito além do que qualquer coisa que você tenha passado. Se aconteceu qualquer coisa com você, tá aqui a prova viva de que você consegue superar isso tudo. Busque ajuda, busque pessoas como Rômulo, que estão se qualificando e que passaram principalmente por essa situação e que podem muito contribuir para a sua vida. Rômulo, cara, muito obrigado pela honra de você me dar. Eu fico arrepiado, gente, de verdade, porque a história dele é muito forte. E eu espero que tenha impactado a sua vida também. Tamo junto. Tá? O papo de maninho às vezes vai pro lado mais cômico, cara. Mas você me quebrou. Você me derrubou. Tamo junto, cara. Ô, cara, que louco. Gente, é isso aí, ó. Papo de maninho é isso aqui. É uma história, pra transbordar na sua vida. Aproveita, cara. Aproveita, se conecte com pessoas. É isso daqui, cara. É isso aqui. Isso aqui é rico demais. Tamo junto. Tamo junto. É só começo. É isso aí. Até mais e... Fui!